Seja bem-vindo ao canal Amor Divino, onde o amor de Deus chega até você por meio da palavra e orações. Somos recriados em Ti, Divino Coração. Queridos irmãos, eu quero convidar vocês hoje a meditar sobre o Pai Nosso, mas de uma forma um pouco diferente, porque viver no Pai Nosso é diferente de simplesmente rezá-lo. Eu quero dizer a vocês que viver através da palavra de Deus, através daquilo que Jesus vivia, é muito diferente daquilo que rezamos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus nos disse no Pai Nosso para que vivamos na sua vontade. Nós dizemos isso todos os dias. Faça-se a tua vontade, venha o teu reino. E o que isso quer dizer? Porque Deus sabe muito bem que se nós nos sintonizamos com a sua vontade, seremos as pessoas mais felizes do mundo. Pessoas que entendem de onde vêm, o que estão fazendo e o que devem fazer nesse mundo e para onde vão. Nossa meta nesse mundo é muito importante, porque é uma meta de santidade, temos que ser santos. É simples, mas ao mesmo tempo a gente não entende. Por isso, a oração do Pai Nosso é uma oração-chave. Uma oração-chave que nos abre, com essas 50 palavras, a porta para irmos ao coração do Pai. Com essa porta aberta em direção ao coração do Pai, que o mesmo Jesus pronunciou, nos fez subir os degraus em direção ao coração do Pai e à inabitação da Santíssima Trindade. Por isso eu aconselho você nesse momento a simplesmente, quando fores rezar o Pai Nosso, convidar Jesus a rezar. Porque as primeiras palavras que Jesus rezou, quando perguntaram, ensina-nos a orar, quando os apóstolos pediram uma ajuda, Jesus disse-lhes, dessa forma chega ao coração do Pai, dessa forma nós podemos obedecer e viver na sua santa vontade. A divina vontade é aquela que nos pode ajudar sempre em direção ao coração do Pai, como guiou Jesus. Essas palavras que são simples, faça-se a tua vontade, são palavras que de fato nos sintonizam com aquela que é a nossa santidade. Nós, nesse mundo, podemos rezar com essas palavras e essas palavras nos divinizam enquanto a gente se permite para que o Pai cumpra em nós essa vontade. Quando deixamos o Filho e o Espírito Santo pode soprar na nossa vida, essa divina vontade que nós rezamos, o que quer Deus de nós, bem, Deus quer de nós entrega dos nossos olhos, da nossa boca, do nosso coração. Quando Jesus dizia, tira um olho, não é para tirar a função boa do olho, entrega a mim esse teu olho para que eu te diga, para eu te dizer como rezar o Pai Nosso, como viver o Pai Nosso, como eu e o Pai viremos em você e faremos nossa morada em vocês, só se vivermos nessa divina vontade. Mas para isso nós precisamos de uma direção. Por isso precisamos desse evangelho de cada dia. Por isso eu quero te convidar também a continuar rezando o terço, continuar indo à missa todos os dias, a confissão. E também eu te peço, não esquece da Divina Misericórdia. A Divina Misericórdia, que, olha, curiosamente, essa pessoa que mais nos trouxe informação escrita sobre a Divina Vontade, ela nasceu no domingo da Divina Misericórdia, 23 de abril de 1864. E nesse momento, quando ela nasceu, que a vida começou nela, mas também uma outra informação importante, ela se chama Luisa Piccarreta. Luisa era uma menina normal do sul da Itália, de uma cidade chamada Corato. E nessa cidade de Corato, ela começou a falar sobre a sua vida, simplesmente vivendo a vida, porque Deus queria falar através dessa vida uma coisa maravilhosa. Como se pode viver em santidade? Uma santidade simples,
uma santidade profunda. Então, Jesus simplesmente convidando essa menina dentro de uma família de 8 filhos, ela sendo o 5º filho, convidou ela pouco a pouco, depois da primeira comunhão, depois de ter sido batizada, nessa família simples do sul da Itália. Então, Jesus começa a fazer algo extraordinário nela, um diálogo profundo. Desde a primeira comunhão e confirmação celebrada no mesmo dia, então ela começou um diálogo profundo com Jesus, um diálogo que mudou a sua vida. Com 13 anos, ela começou a meditar sobre a paixão de Jesus, a dor de Jesus. Quando nós olhamos, nós vamos olhar agora a cruz, essa cruz na qual Jesus morreu. Então, ela começou a cada dia a entrar em êxtase, se pudermos dizer, um estado mais profundo. Cada dia ela rezava e começava a ter as dores do mesmo Jesus no seu coração. Isso foi uma mudança radical na sua vida. Porque com 13 anos, ela, depois de ter meditado a paixão de Jesus, depois de abraçá-lo com o seu sentimento de uma menina de 13 anos, ela vai até a sacada da sua casa, olha, e ali ela tem uma visão. Vê Jesus rodeado de muita gente, e ele levando a cruz e sofrendo muito. Naquele momento, ela vê Jesus olhando para ela e dizendo: alma, ajuda-me. Esse convite, Jesus também está fazendo para você. Talvez você não ouviu isso antes, mas essa menina respondeu sim. E o que isso quer dizer? Ela entrou em casa, meditando muito, começou a perguntar a Jesus: Jesus, o que significa esse ajuda-me? E pouco a pouco Jesus começou a explicar, com cada hora da sua paixão, entrando numa comunhão mais profunda na sua vida. Com a sua vida, ela começou a experimentar coisas extraordinárias, que para os demais não podiam entender naquele momento. A hierarquia daquele momento não conseguiu entender, mas foram entendendo que ela tinha um presente do Senhor. Quando ela começou a dizer que não conseguia comer, porque era suficiente para ela alimentar-se da Eucaristia, os demais não entendiam. Por isso, por obediência ao bispo, ao sacerdote que visitavam ela, ela começou a comer. Só que a mesma comida que ela comia, controlada pelo mesmo padre que visitava ela, naquele momento a comida voltava no estado perfeito que estava anterior, ainda voltava inteira e até com um perfume. Então, naquele momento, muitas pessoas que estavam ao seu redor entenderam muitas coisas. Durante 62 anos da sua vida, exatamente, essa menina, que depois se tornou uma mulher e morreu com 82 anos, então, essa mulher se alimentou somente da Eucaristia. O que isso quer dizer para mim e para você hoje? Isso quer dizer que só Deus basta. Isso não quer dizer que você tem que fazer o mesmo que Luísa. Isso significa que quando há algo que Deus quer transmitir, como essa vida dessa menina, que nós podemos dizer que era de educação primária, que não sabia nem escrever muito bem, essa menina simplesmente fez com que tudo se transformasse em bênção para mim e para você, porque ela começou a oferecer a sua vontade, sua obediência a Jesus. Começou a dizer: faça essa tua vontade, não somente 1 minuto ao dia, ou somente uma vez por semana, mas cada segundo, pedindo somente que queria estar mais com Jesus. Naquele momento, Jesus deu a ela coisas que possivelmente não é presente para todo mundo, são presentes para algumas pessoas escolhidas para uma missão especial. Nesse caso, Luísa, para que ela pudesse transmitir uma informação muito importante. Ela era como a secretária de Jesus. Essa menina, depois jovem, com 17 anos, ficou acamada por 62 anos, até sua morte. E na cama, alimentando-se somente da Eucaristia, ela começou com uma vida de sacrifício,
como vítima eleita por Jesus, uma vítima de expiação, para que ela pudesse reparar através da sua carne, da sua vida presente humana, reparasse todas as coisas em nós, tudo aquilo que nós fizemos errado, tudo aquilo que a gente destruiu. Jesus elegeu essa alma como vítima de expiação para que nós pudéssemos entender que há alguém que tem capacidade de receber tanto amor e tanta alegria. E o Senhor começou a entregar para ela o que quer dizer a divina vontade na vida de uma pessoa. Então, a primeira coisa é deixar-se enamorar, apaixonar por Jesus. Tudo isso é uma história de amor. Desde o olhar de Jesus ali, quando ela teve a visão, e Jesus disse, alma, ajuda-me. Ali começou a história de um amor, de um namoro, até o momento que ela foi elevada ao céu. Ela teve essa experiência todas as noites, desde a 1 da manhã. Ela podia experimentar como Jesus levava sua alma para o céu. O corpo ficava ali, rígido. Uma situação que não é comum. O corpo ficou na terra e a alma era levada aos céus. O mesmo Jesus levava essa alma ao céu, ao purgatório, um dia levou ao inferno, e até em situações de guerra, levava ela aos soldados para que ela pudesse acompanhá-los no momento da morte. Levava essa alma dela a encontro com presidentes ou pessoas que tinham decisões sobre guerras. E por que Jesus levava ela a esses lugares? Simplesmente porque ele queria que ela conhecesse e se apaixonasse mais por ele, e queria que ela escrevesse essas coisas para que nós tivéssemos essa informação. Toda essa informação que a gente recebeu nesses 36 volumes, que são realmente mais ou menos 100 páginas. E essas informações que recebemos de Jesus através de Luísa são informações de como Deus nos ama, de como Ele se derrete por nós, de quanto sacrifício Jesus fez por nós para nos salvar. Nessa cruz está o segredo da nossa salvação. Essa menina, Luísa Picharreta, ela começou essa vida aqui e terminou-a nos braços de Jesus. Começou-a no projeto de Deus para ela. E no final, Deus deu a ela o dom dos dons, que é o dom da divina vontade. Esse dom que ela recebeu foi um dom recebido para todos, para que nós pudéssemos compartilhar. Até um dia, no qual o seu confessor, um de seus confessores era Aníbal de França, o futuro santo, Santo Aníbal de França, o último santo canonizado por São João Paulo II antes de ir ao céu. Bem, esse santo, Santo Aníbal de França, era muito amigo do Papa Pio X. Muitas vezes se encontrava com ele e comentava a situação de Luísa Picharreta. Então, naquele momento, o Papa perguntou o que ela escreveu, essa menina. Então, ele começou a ler. Uma das coisas mais belas que Luísa escreveu sobre penitência, porque ela não queria escrever. Em primeiro lugar, ela não gostava, porque não sabia escrever bem. Os escritos, essas 10.000 páginas que ela escreveu, tem muitos erros ortográficos. Isso significa que Deus se utiliza do humilde para que ele possa escrever páginas de ouro. Todas essas páginas que estavam escritas no céu, que estavam escritas por mãos de Jesus, para que possam ser recebidas por uma pessoa humilde. E essa pessoa humilde foi Luísa. Ela transcreveu isso e começou a história de amor para nós também, para que nós possamos aprender a obediência. Então ela, depois de cada momento que ela estava no céu com Jesus, da 1 da manhã às 6 da manhã, ela voltava ao corpo somente se houvesse um sacerdote que pudesse fazer sobre ela o sinal da cruz na frente ou na mão,
Então ela voltava e a primeira coisa que fazia era contar ao sacerdote as palavras que Jesus tinha explicado, ou à Virgem Maria, o que haviam dito. Depois ela colocava tudo por escrito, depois de ter comunicado ao sacerdote. Santo Aníbal de França, depois de falar com o Papa São Pio X, pediu para celebrar no quarto, assim como podemos ver na imagem. Ela dormia ali, naquele quarto, se sentava na cama e escrevia durante todo o dia. Quando não escrevia, ela gostava de bordar, algo muito comum ali, esses bordagens que as mulheres fazem para roupa, mas ela se dedicava mais a escrever aquilo que Jesus lhe dizia durante esse período. Pouco a pouco ela cresceu mais e mais no amor de Jesus, até que chegou a entregar mais a Jesus. Nos últimos anos, os 9 últimos anos, ela já não falou mais, já não comunicou mais por escrito, nem com o sacerdote, nem com Aníbal de França, que quando ele tomou o livro, e Luísa ainda estava viva, ele apresentou o livro das 24 horas da paixão, e através desse livro, o Papa São Pio X, quando começou a ler, e ele disse, esse livro não pode ser lido de pé, porque são palavras de Jesus. Nesse livro, Jesus nos explica o que cada segundo das últimas 24 horas da paixão queriam dizer. Quando você começa a ler esse livro, e oxalá que você comece a lê-lo todos os dias, você verá como Jesus está comunicando sua vida. E somente se você se apaixonar por Jesus é que você vai poder oferecer a sua vontade a Jesus, como Luísa Picarreta fez. Luísa não queria escrever esse livro, mas por obediência a Jesus. Então Jesus prometeu a ela, se você escrever essa minha paixão, por cada palavra eu vou te entregar uma alma. Isso quer dizer converter uma alma. Por cada palavra que você escrever, e por cada palavra que as pessoas vão ler das 24 horas da paixão, eu vou oferecer uma alma. Vou converter uma alma. O que isso quer dizer? Que se nós entramos na paixão de Jesus e começamos a amar sua paixão e a apreciar a sua paixão, nossa vida começa a se configurar à cruz de Cristo, começa a se configurar na nossa vocação. Nossa vocação é ser cristãos, sermos cristificados e moldados à vida de Jesus. Luísa conseguiu. E nesses 82 anos de vida, ela foi uma pessoa entregue e obediente, escrevendo tudo para que nós... Oxalá que você possa ler os 36 volumes. Esses volumes que foram escritos com o amor de Jesus, esses escritos que estão simplesmente explicando mais o Evangelho, que você possa começar a dizer e entender o que significa ter um tesouro maior. O maior tesouro que você pode imaginar. O dom da divina vontade, o dom dos dons, o dom que você tem dentro. Porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo já sabiam que há um lugar no nosso coração, desde Adão até o dia de hoje, desde reservado para a divina vontade. E você precisa tomar consciência disso. Quanto mais consciência disso, mais feliz você será. Há muito mais que falar sobre Luísa, mas eu quero dizer a vocês que a sua causa de beatificação e canonização está agora nas mãos do novo postulador que o Papa Francisco nomeou, e os escritos já foram analisados por 2 teólogos da diocese onde ela nasceu e 2 teólogos do Vaticano já foram aprovados, e eu digo a vocês que também esses escritos vão estar também disponíveis para você. Oxalá que você consiga, com esse livro das 24 horas da paixão, você vai encontrá-lo. O Padre Pio leu ele 4 vezes. Viveu, ele era contemporâneo de Luísa Picarreta. Não se conheceram pessoalmente, mas se respeitaram. Agora, simplesmente eu queria dizer a vocês que tudo é uma continuidade, porque Santa Faustina também esteve naquele período
E tudo o que era da divina misericórdia é continuidade também com a divina vontade, é complementariedade. Por isso a igreja, né? Nós recebemos esses santos para que eles nos levem mais próximos a Jesus. Simplesmente agora, no final, quando nós rezarmos juntos essa oração que é o Pai Nosso, eu te convido a rezar, não como você quer, não como você pensa. Eu peço que você reze isso com a vontade de Jesus. Peço que você ofereça simplesmente a tua vontade, dizendo: Jesus, reza em mim essa oração. Simplesmente eu te convido. Fecha os teus olhos, abre as tuas mãos. Convida Jesus a rezar essa oração para que você possa sentir a bênção do Pai, a presença do Filho, para que inabite como inabitou nessa menina, Luísa, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que inabite em você o dom da inabitação, é um grande dom que você pode receber agora. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Divino coração, fonte inesgotável da paz, no sangue e na água nós somos lavados, somos recriados em ti. Divino coração, braseiro ardente de amor, chama que queima, cura e purifica, somos transformados em ti. Colocamos teu corpo e sangue, confiamos no teu amor, escondido